Sejam muito bem-vindos a mais um episódio na Mesa Cast. E hoje eu estou aqui com ela, que é casada com o Diego Gomes, uma mãe dedicada de dois gêmeos autistas com 6 anos. Desde cedo, ela sonhou em ser mãe, dona de casa, mas a vida, ela trouxe muitos desafios para essa nossa convidada, que a incentivaram a sair da zona de conforto. E com o apoio constante do seu amado esposo, ela deixou um trabalho remunerado para se dedicar por um tempo ao próprio lar. Mas hoje ela está diretamente envolvida na gestão de negócios e na criação de um lar harmonioso. Ela e seu esposo compartilham de uma missão linda, que é ajudar famílias atípicas através de uma clínica terapêutica que eles fundaram, especializada no tratamento de crianças autistas e com transtornos. Além disso, ela também administra uma escolinha infantil com um olhar diferenciado para a inclusão e também é pastora. Eu estou aqui com a Paola Gomes. Muito bem-vinda, Paola, Obrigada. a mais um episódio. Nós estamos muito felizes em poder te receber aqui e ouvir um pouquinho da tua linda história. Eu, particularmente, já conheço um pouco e hoje outras pessoas vão poder ter acesso à tua história. Então, muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra poder estar aqui, né? Agradeço a Deus, vocês por esse convite, né? Sempre tão bom estar compartilhando, né, a história, tudo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer. É muito bom, né? A gente está dentro do propósito do Senhor. E eu tô aqui com uma mulher incrível, com um testemunho lindo. E hoje ela vai estar falando um pouquinho sobre esse desafio que ela tem enfrentado na sua vida, mas um desafio bom. Porque trouxe tantas coisas boas, né? O Senhor, ele é bom, porque ele sempre vai nos dando coisas boas através de alguns desafios que ele nos permite passar, né, Paola? Então, eu quero que tu fale um pouquinho quem é a Paola mãe, a Paola empresária. Eu sempre falo, né, que eu sou o que eu sou hoje pela família que Deus me deu, pelos filhos que Ele me deu, pelo esposo que Ele me deu. E a questão do mundo atípico, ele é totalmente diferente. Eu falo, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Isso. Mas quando nasce um filho atípico, essa mãe, ela tem que se descobrir todos os dias, né? Então, é um desafio grande, mas que com Deus fica mais suave. O fardo, né? A gente fala assim, mas a chegada do diagnóstico não foi fácil, né? Eu falo, a gente sempre idealiza uma maternidade, uma maternidade que ela seria aquela questão de tu ver o teu filho nascendo, tu ver ele progredindo, né? Aquelas evoluções. E quando se depara com uma maternidade atípica, não é bem assim, né? Ela é fora dos padrões. E eu lembro que quando eu e minha esposa, a gente começou a perceber que tinha algo diferente, né? Então, a gente começou a procurar um especialista. Na época não era especialista, era um pediatra, né? E o pediatra comentou conosco que não teria nada, né? Seria coisa da nossa cabeça, e daí vem aquela frase, cada criança tem o seu tempo. Sim. Então, aquilo nos trouxe um certo alívio para aquele tempo, né? Porque eu falo, quando nossos filhos eles estão gripados, resfriados, a gente não se sente bem. Imagina quando tu se depara com algo como um autismo, que para nós era totalmente desconhecido. Então, a gente, né, entendemos que não era nada, coisa da cabeça, enfim. Com o passar do tempo, a gente entendeu que não, realmente alguma coisa de diferente tinha, né? Não era algo tão comum, né? Hoje a gente está tendo muito acesso e muitas informações para poder ajudar as pessoas, mas na época que você descobriu, né, Sim. O autismo nos teus filhos não era tão comum, acredito eu, né? O acesso às informações. Não, para mim era totalmente desconhecido, assim, quando falar sobre autismo, eu tinha uma ideia totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Sim. Então, quando falar sobre autismo, não, é isso, daqui a pouco vai falar, daqui a pouco vai andar, daqui a pouco vai, né? E não foi, né? Então, quando a gente percebeu e procuramos aí um especialista, né, que veio o diagnóstico, foi como se tu perde o chão, né? Primeiro momento, né? Muito pé de chão, né? Tu se questiona o porquê, né? Porque eu...
mas depois a gente consegue entender que não é um porquê eu, mas é um, né? Por que não eu, né? Sim. A gente sempre acha que as coisas podem acontecer com o vizinho do lado. Forte isso. Por que não? Mas por que não eu? Então, eu creio que Deus, ele sempre vai, nunca vai te dar algo que tu não vai suportar. E eu entendo também que Deus te chamou para algo. Então, a gente está aqui para resolver problemas. Então, se Deus me colocou isso, né, para mim, na minha casa, na minha família, para que isso fosse um propósito, que esse propósito fosse atingir outras famílias, né? E a gente tem entendido. Isso que tu falou é algo que eu analiso muito, porque nós somos conhecidos ou por problemas que causamos, ou por problemas que resolvemos. E eu acredito que Deus tem levantado você e a tua família para ajudar pessoas a resolverem problemas, né? A gente tem ouvido que é uma dificuldade para os pais lidarem com o autismo dentro do casamento. Muitos não sabem lidar com isso, casamentos se desfazem por causa dessa descoberta, né? Então, como que foi para vocês, para você e o Diego, lidarem com tudo isso com os meninos e também ajustarem o casamento, né? Porque hoje, graças a Deus, vocês têm um casamento abençoado, um casamento que é modelo para muitos outros. E como que vocês lidam com isso, né? Com esses desafios diários dos meninos e o casamento? Sabe que esse é um grande desafio nas famílias, né? Porque hoje há um grande índice de separação. Quando o pai se depara com uma criança atípica na família, geralmente, né, aí, a gente está falando aí de caso de a cada 10, 8, né? 8 casais se separam. Imagina, é muita coisa. E muitos pais não aceitam, acham que é coisa da cabeça da mãe, que a mãe tá ficando louca, que a mãe procura cabelo novo, né? E daí começa a discussão, porque daí a mãe quer procurar um tratamento e o pai diz que é besteira da mãe, né? E daí, às vezes, ou a mãe, né, para e não procura, ou ela avança. E demora demais para procurar, né? Exato. Então, realmente, o índice de divórcio dentro de famílias atípicas é muito grande. E eu entendo que quando a gente descobriu, se abala. Abala, né? Eu sempre falo assim que é Deus, né? É Deus, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E foi Ele que nos deu força, Ele que nos dá força até hoje. O Diego, ele sempre foi um pai muito exemplar, assim, eu olho para ele... presente, né? Exato. A gente sempre olhou para os meninos não a partir de um diagnóstico. Eu falo que um diagnóstico ele não define ninguém, né? Sim. Ele, claro, serve para ter um ponto de partida. E foi assim com os meninos. A gente entende que o diagnóstico não foi o fim. E hoje, quando chega casais, assim, na clínica, a gente percebe, às vezes, quando a mãe está buscando e o pai não está, e às vezes uma conversa, algo assim, faz com que o pai abra os olhos, sabe? E veja, não, eu tenho que fazer algo a mais. Ou às vezes tu vê as próprias mães que chegam e comentam, agora meu esposo, né, tá com o olhar mais atento, tá mais preocupado. Isso faz toda a diferença no relacionamento, né? Porque a gente pensa muito, é muito mais sobre nós do que sobre nossos filhos, né? É muito mais sobre o que a sociedade vai falar sobre nós. Então, a criança ela não está entendendo. Sim. Então, a gente fala muito de nós, né? Quem fica com vergonha, é o que acontece. Aí eu vou falar para a sociedade que meu filho é um filho atípico, né? Então, tem muito disso aí também. Que acaba atrasando, às vezes, o diagnóstico, né? Sim. E assim, para quem não tem muito conhecimento, o que tu diria que é importante? Por que é importante, né? A pessoa, ela, primeiro, assim, se tu pudesse dar umas dicas para quem for nos assistir, como identificar algumas características, alguns sinais de que uma criança apresenta sinais do autismo, e gostaria que também tu falasse um pouquinho da importância desse diagnóstico precoce, né? Tu identificar e já logo tratar, né? Porque eu acredito que se tu consegue identificar e já logo tratar, tu consegue ter resultados ótimos como vocês estão tendo dos meninos, né? Com certeza. Hoje, assim, a gente percebe, quando a gente bate o olho numa criança, a gente já começa, ó, essa criança pode não ter autismo, mas ela pode ter alguns traços, né? Então, quando eu entendo isso, eu já começo a entrar com uma intervenção, a probabilidade que essa criança vá melhorar é gigantesca, né? Porque hoje a gente sempre fala sobre assim, é o tempo da criança, né? Sim, toda criança ela tem um tempo dentro de uma janela de desenvolvimento. Então, às vezes tem uma criança que ela não está falando, né? E daí vem alguém e fala, não, mas é no tempo da criança. Não, não é no tempo da criança. Tu tem que observar. Inclusive, eu sempre falo, pega a caderneta de vacinação.
ali vai ter. Por exemplo, assim, até que idade a criança tem que falar, até que idade, sabe? Tem todas as etapas. Dicas, né? Então, por exemplo, assim, tu olha ali, tá fora dali, já tem que te alertar, né? Já tem que atender uma luzinha. Isso. Por que não tá fazendo isso? Procura um especialista. Porque quanto mais cedo tu começar a identificou, vai lá e começa o tratamento, daqui a pouco é só um pequeno atraso, como pode não ser, né? Então, algumas coisas assim que característica, né, uma criança autista. Ela não brinca com outras crianças. Ela não interage. Não interage, ela não vai olhar no teu olho, ela não vai atender pelo nome, tu vai ficar chamando a criança, não vai ver, não vai ouvir. Então, ela brinca sozinha. Tem o sentar em W também, né? A criancinha, ela pega e senta assim com as perninhas viradinhas para trás. Isso é uma característica? É uma característica. Ele não busca as coisas sozinho, ele vai até ti, pega a tua mãozinha e vai no que ele quer pegar. Por exemplo, assim, essa criança quer pegar essa colher, né? Então, ele, em vez dele vir aqui pegar com a mão dele, ele vai vir com a tua mão para te pegar e dar na mão dele. Entende? Ele vai sempre te levar. Também não olha nos olhos. Então, são várias coisinhas. Não atende pelo nome quando chama, não olha nos olhos, não interage nas brincadeiras. Às vezes, ela tem muito sensíveis a barulho. Então, a gente vê aquelas criancinhas que botam um aqui assim, o olho, né? Às vezes chega a visita, a criança se esconde, não quer, né? Daí a pessoa é tímida, é envergonhada. Não é normal, a gente sabe, uma criança que é sentindo a ponto de se esconder, né? Então, são coisas que tu tem que observar. Mas a fala, principalmente, sabe? A questão da fala. E também tem aquela criança que ela se destaca muito das outras crianças. E daí, às vezes, se torna mais difícil, porque o pai fala, mas meu filho, ele é muito inteligente. Ele começou a falar muito cedo, sabe? Ele sabe fazer conta muito cedo, ele sabe... Então, são dois extremos, Aprende né? rápido, né? Exato. Então, a gente sempre fala, o autismo não está relacionado com a criança aprender ou não, né? Porque nem sempre a criança autista ela vai ser um gênio, como ela também não vai ser uma criança que não vai conseguir aprender nada. Então, tem esses dois pontos. Né? E qual, assim, o conselho que tu dá para pais que estão aí notando, né? Todas essas características que tu deu dos filhos, como eles podem, qual a importância deles começarem a tratar isso antes, assim, antes eu digo não, mas desconfiarem, perceberem e já logo tratar, a importância desse tratamento. Sim, por exemplo, assim, hoje tu consegue detectar uma criança, né, se ela tem alguns traços de autismo na própria amamentação. Geralmente uma criança autista, ela vai sempre preferir só um lado. Isso não é sempre, né, mas é algo que tu pode perceber. O bebê não vai interagir com a mãe, sabe? Geralmente o bebê tá ali, interage, né? Não tem isso, né? Geralmente ele vai escolher um dos lados, não vai interagir. Então, daí ele vai crescendo, ele vai conseguindo perceber essas coisas, não procura o olhar da mãe. Ou então fica, ai, meu bebê é muito bonzinho, ele não chora, fica só no berço, não gosta de colo. Também pode ser uma característica, você fica ali horas e horas só olhando, né? Geralmente aquelas coisinhas do berço, sabe como é que é o nome daquilo? Mob, eu acho, né? Mob. Também, entende? Então, é coisa que já pode despertar para procurar um especialista. Por que especialista? Porque às vezes você vai levar no médico, que não é especialista, ele vai dizer que é coisa da tua cabeça, como Que foi. não é. Então, tu conseguindo entrar com uma intervenção precoce, a criança tem grande probabilidade de pegar ali funções, né, executivas e tudo mais. Nós temos uma janela que vai de 1 aos 6 anos, que é onde a criança ela pode aprender muito, né? Então, assim, é bem importante, né, esse período, assim, quanto mais cedo, né? Tem que estar dentro dessa faixa etária de idade. Não ficar esperando, né? Daqui a pouco vai falar, daqui a pouco vai caminhar, daqui a pouco vai brincar, bota na escolinha. E muitas vezes eu acho que, né, tanta ignorância que a gente espiritualiza todas as coisas. Ai, não vamos falar que é. Acho que Deus, né, capacitou pessoas para nos ajudar. Então a gente precisa aproveitar e olha quanta informação que a Paola está nos dando. Imagina, desde a amamentação você já consegue ver traços de uma criança que possivelmente pode ter autismo. E que bom você detectar antes, porque você pode ajudar ela a controlar isso, né? A gente teve já casos de pessoas, né, que
familiares falaram, quem sabe tu vai ver, procura um profissional, procura um especialista. E muitas das pessoas se ofendem, isso é difícil, né? Porque as pessoas se ofendem, ficam brabas, mas quando eu falo que o princípio de toda cura, de toda transformação é a humildade, e até nesses casos, quando a gente é humilde para reconhecer um conselho, alguém que tem uma visão que eu não tenho, eu consigo colher resultados muito melhores. Né? E hoje a gente vê que, infelizmente, ainda tem pessoas que acham que, não, como tu disse, é besteira, pai, que acha que a mãe sempre vê chifre e cabeça de boi, que é muita coisa, mas não, que bom que a gente pode detectar, né, e conseguir ajudar os nossos filhos a viver uma vida da melhor forma possível, né? Como tu disse, serem empresários, terem uma vida o mais normal possível, né? Que acredito que é para isso que a Clínica Aba trabalha, né, Paola? Eu queria que falasse um pouquinho, né, da Clínica Aba, como vocês têm ajudado tantas famílias, tantas pessoas, né? E eu sei, já ouvi testemunhos não só teus, mas de pessoas que trabalham na Clínica Aba, que vocês ajudam não só as crianças, mas lá eles ajudam os familiares, pessoas que entram lá com os casamentos com muita dificuldade, né, desses conflitos todos, né? E vocês têm ajudado, aconselhado, né? Mesmo não sendo a função, vocês aconselham pais, mães, né? Não tem como, eu falo assim, né? Não tem como separar, né? Não tem, não. Eu lembro que quando veio a questão da clínica, né? Eu sempre falava pro Diego, amor, a gente tem que ter uma palavra, porque eu falo, quando tu perde tudo que vai te sustentar vai ser a palavra, né? Tu pode passar por dificuldades, tu vai ter momentos que não vai ter dinheiro, vai faltar tudo, mas tu tem a palavra, tu tem por onde caminhar. E eu lembro, né, que vocês liberaram a palavra para nós, que seria que a nossa dor seria um propósito. Então, quando a gente entendeu isso, né, quando foi para abrir a clínica, eu lembro que ia falar para o Diego, amor, tira um print das contas aí, porque não dá nem para acreditar, estava até no vermelho, né? Mas é porque eu falo que Deus, quando quer, ele faz assim, né? Ele espera ter mais momento de dificuldade para ser ali que ele vai entrar e fazer, para mostrar que é ele que faz, né? Não é, a gente tenta fazer as coisas com a força do nosso braço, isso é tão cansativo. E eu lembro que foi assim que nasceu a clínica, né? Transformando em amor, porque a gente entende que só o amor de Deus transforma. Não adianta a gente estar ali com profissionais, capacitados, né, com boa vontade, mas se Deus não estiver no lugar, não há transformação. E a gente vê tantos casos, né, de crianças que entram ali com diagnósticos, os pais desesperados, e passa um mês, passa dois, eles estão lá tão felizes, isso não tem que fazer. Então, quando a gente recebeu essa palavra, a gente entendeu, né, encaminhar sobre ela. E hoje estamos aí, a gente atende cerca de 50 famílias, mais ou menos, né? Imagina, cerca de 50 famílias é muita coisa, né? Exato. É o início ainda do que Deus ainda vai fazer. Tem muito mais, né, Paola? Acredito que muito mais famílias ainda vão vir procurar esse auxílio. Eu creio. Então é muito legal. E hoje em dia também a gente está proporcionando fazer atividades também por mês. A gente tem feito assim... chama brinquedo, pipoca, essas coisas assim, para chamar as famílias também para interagir junto, né? É tipo assim, tipo o dia da família, algo assim. Sim. Então a gente pega algumas datas específicas e naquele dia a gente monta algo para as famílias atípicas mesmo. E é tão lindo tu ver assim como eles se sentem à vontade, sabe? Vem um lugar onde tipo tu não tem ninguém te olhando com outros olhos, vão entender, tá todo mundo passando pela mesma situação, né? Então é tão legal tu ver as famílias ali se acolhendo, conversando e trocando informação. Sim, se ajudando, né? E a Clínica Aba também tem uma caminhada, né? Isso, a primeira caminhada sobre a conscientização do autismo em Sapiranga, já fizemos 2, né? Agora, para esse próximo ano, a gente está pensando em algo assim bem bacana, já estamos elaborando. Já. Eu imagino que vai ser maravilhoso. E, Paola, me conta como é que tu consegue conciliar os filhos, né, autistas, que são lindos, gente, você que puder acompanha lá, são realmente umas fofuras, inteligentíssimos, mas como que tu concilia a energia deles, o casamento, dona de casa, mãe, esposa, ainda auxilia no ministério, você é uma das pastoras ali conosco no Mervan. Como que tu consegue conciliar tudo isso? A Clínica Aba, a escola Aba, é tanta coisa. Como que tu dá conta? Me conta um pouquinho disso. Eu pergunto para Deus também como é que faz. Como que eu dou conta, Deus? Não consigo.
Sabe que, pastora, é complicado, assim, eu peço sempre para Deus sabedoria, né? Eu peço, Deus, o Senhor me derrame uma graça e sabedoria do alto, porque eu de mim mesmo não sei organizar nada, sabe? O Senhor me dá, e Ele vai dando a medida, assim, do como fazer, né? Da maneira como fazer. E eu entendo que tudo que Deus, Ele nos dá, Ele vai se encarregar de fazer com que a gente conduza, né? Às vezes eu me pergunto isso, como é que eu consigo? Porque é duas crianças, né? E são gêmeos, cada um na sua peculiaridade, casamento, mas é organização também, eu entendo, né? Eu tento o máximo possível, né? Ter hora de levantar cedo. Eu estou me readequando também a dormir mais, porque eu percebo que às vezes a gente negligencia algumas áreas da nossa vida, né? Sim. Então, hoje eu estou passando por um processo porque eu negligenciei algumas áreas da minha vida. E isso acho que é muito importante a gente falar. Às vezes a gente está dando conta de tudo, mas existem áreas que a gente está falhando. Então, às vezes Deus permite que tu tenha que parar e começar novamente, né? Porque eu entendo que é um fundamento, a gente precisa... Deus nos chama para ser imagem e semelhança dele. E eu entendo que quando a gente está fora do que Deus quer para nós, Ele vai fazer a gente parar de alguma maneira, não é verdade? E, então, eu tento pedindo para Deus sabedoria todos os dias. Tento ter o meu horário sempre para Deus de manhã, nas primícias, nos nossos horários. Peço para Ele que me ajude todos os dias. A gente vai tentando. Não é fácil conciliar, né, Paola? Mas vocês estão de parabéns, porque vocês estão realmente exercendo aquilo que o Senhor colocou na mão de vocês, né? E é lindo ver que de uma palavra, né? Como tu disse, que a gente não tem clareza, mas a gente obedece. A gente obedece, o Espírito Santo, ele vai colocando as coisas de uma forma tão linda. E é isso. Acho que a gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a esperança, a gente tem que continuar sempre olhando para Cristo e entender o propósito de Deus, que o propósito de Deus é sempre maior. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos, né? A gente faz planos, como tu fez. Plano de ter uma vida assim, ser uma mãe assim, filhos assim, dona de casa. Mas Deus disse, espera aí, Paola. Tem muito potencial aí para ser só dona de casa. Tem muita coisa aí dentro. Então, o Senhor te deu 2 filhos cheios de energia, lindos, saudáveis, né? Perfeitos. E isso não tem preço, né, Paola? E Deus sabe que é verdade. Eu gosto de dona de casa mesmo. Verdade. Mas deixa claro a gente, né? E faz do jeito dele. E é o que eu falo, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E há tempo, mesmo que se o Senhor tenha te chamado para empreender, para fazer qualquer outra coisa fora de ser dona do lar, saiba que o Senhor ainda vai continuar te capacitando para quando você estiver dentro do seu lar, você ser excelente, sábia e edificadora dentro do seu lar. Não é porque você vai empreender que você não vai poder ser dona de casa. Não, você vai estar dentro de casa e você vai conseguir exercer também o teu papel lá dentro. Então, Paula, eu quero agora conversar um pouquinho contigo, eu quero fazer umas perguntinhas, e eu gostaria que nessas palavras, né, nessas perguntas, você resumisse para mim em uma palavra ou em uma frase o que você sente com relação às perguntas que eu vou te fazer. Ok? Então tá. Primeiro, Paola, qual é o maior desafio para você hoje como uma mãe atípica? O maior desafio é o futuro. O futuro. Não tem como não, né? A gente pensa que o mundo ainda não está preparado. Então, eu acredito que o meu desafio hoje é falar sobre autismo, levar informação. Eu acredito que assim é para cada família que descobre um diagnóstico. Porque se nós não formos nós a falar, vai ser quem, né? E o que Deus representa para você hoje, como mãe atípica? Como você vê Deus? Ele tem que ser o fundamento. Eu tenho certeza, convicção que eu suporto tudo que eu suporto hoje. Porque é ele. Por ele. Tá bom. Então, agora tu tenta resumir para mim, uma palavra, uma frase, o que representa para você o Diego? Diego. É. Diego é
Uma palavra só. Ou uma frase. Ele é minha base. Ele é meu porto seguro. O Diego foi um presente de Deus, né? Eu digo que Deus não podia ter dado uma pessoa melhor do que ele. Ele me entende. Ele não me completa porque me completa é Jesus, né? Mas hoje eu não viveria assim, tipo, não. O Arthur e o Mateus. Ai, o Arthur e o Mateus. O Arthur e o Mateus, eu olho para eles e vejo Deus. Os guris, eles acordam falando Deus é bom para mim. A primeira palavrinha deles foi Santo Espírito, a música do Santo Espírito. Então é impossível olhar para eles e não ver Deus. E pensar que eles enfrentam tantos desafios todos os dias, sabe? E olham para mim e falam que estou cantando Deus é bom para mim. Às vezes eu estou lá no meio das minhas aflições, nos dias maus, e eles cantando Deus é bom para mim. Deus usa eles, né? No trabalho. O meu trabalho, uma palavra, propósito. Tua profissão hoje. O propósito. O que você não suporta, Paulo? Tipo, nas pessoas? É, o que você não aceita. Teu maior medo? Medo. Nossa, medo. Acho que seria ficar sem a família, né? Perder a família. Clínica Aba. Propósito de Deus. A escola Aba. Tudo parte desse propósito, né? E quem Deus é para você, para nós encerrar? Deus é um Deus Pai. Um Deus que me ama, me resgatou, me salvou, me curou, né? Me tirou do lamaçal. Fez tudo novo. O amor dele cobre uma multidão de pecados. É verdade. Ele é maravilhoso. Bom, hoje eu conversei então com a Paola e nós gostaríamos de agradecer a tua presença e a tua linda história, que o Senhor continue te capacitando, te guiando, te usando, né, nessa linda missão que eu acredito que é o começo de muitas coisas que o Senhor vai agregar ainda a tudo que vocês estão fazendo, servindo, acompanhando, não somente crianças atípicas, mas famílias, né, desestruturadas, já por problemas, né, familiares, daí vem mais esse conhecimento atípico. Então, que o Senhor continue capacitando e usando vocês. Deus abençoe, muito obrigada a vocês. Aqui nós finalizamos mais um episódio na Mesa Cast. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo episódio.